Olá, tudo bem? Depois de um longo período de queda e manutenção da taxa Selic no menor nível da história, 2% ao ano, o Banco Central decidiu subir de uma só vez 75 pontos base, levando assim a Selic para o patamar de 2,75% ao ano. E isso pode influenciar diretamente algumas linhas de crédito imobiliário. Exatamente pensando nisso, eu trouxe hoje aqui um comparativo de como ficam as diferentes modalidades de financiamento imobiliário nesse novo cenário. Quer saber mais? Então é só ficar por aqui. Já aproveita, deixa aí o seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe. No final, dê uma passada aqui embaixo também no comentário fixado. Lá você encontra diversos links e cupons para você aproveitar. Durante muito tempo a gente ficou acostumado com somente uma modalidade de financiamento imobiliário, mas de 2019 para cá as coisas mudaram bastante. Atualmente temos 4 modalidades de financiamento imobiliário disponíveis, sendo elas a própria tradicional, que tem uma taxa fixa que é corrigida pela TR, a taxa referencial, e as demais, que são taxa fixa com correção pela poupança, taxa fixa com correção pelo IPCA e também a taxa fixa durante todo o período do contrato. Hoje a gente não vai explorar detalhes e diferenças entre essas modalidades. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre esse assunto, você precisa assistir a esse outro vídeo aqui. É fato que o lançamento do financiamento com taxa corrigida pela poupança animou bastante o mercado, especialmente porque a gente tinha uma taxa Selic de 2% ao ano, a mais baixa de toda a história. Mas na última semana, o Banco Central anunciou o aumento da Selic para 2,75% ao ano, o que imediatamente encarece essa modalidade de financiamento, já que a taxa da poupança é proporcional à taxa Selic. Nesse momento em que a Selic está abaixo de 8,5% ao ano, a poupança rende 70% da Selic mais a TR. Com base nisso, a pergunta que ficou na cabeça de muita gente é: será que essa modalidade com correção pela poupança continua sendo uma boa opção? E é isso que a gente vai responder hoje. Eu quero trazer aqui para você 2 simulações. Elas foram feitas usando a Melhor Taxa, que é uma plataforma de comparação de taxas de financiamento. As 2 simulações foram feitas para um imóvel de R$500 mil, sendo o financiamento de R$300 mil durante 360 meses, ou seja, 30 anos, utilizando o sistema de amortização constante, o SAC. A gente também tem um vídeo explicando as diferenças entre SAC e Price. Você pode conferir aqui. Na primeira simulação, a gente usou a taxa Selic e a inflação medida pelo IPCA atuais, respectivamente em 2,75% ao ano e 5,20% nos últimos 12 meses. Já na segunda simulação, a gente usou o cenário projetado pelo Boletim Focus do Banco Central para o final de 2021. Nesse caso, a Selic fica em 4,5% ao ano e a Selic em 4,6% ao ano. As simulações consideram as taxas e as modalidades disponíveis nos 5 principais bancos que a gente tem aqui no Brasil. Antes da gente efetivamente ir para as simulações, vale a pena deixar algo muito claro. Para um contrato tão longo, de 30 anos, é simplesmente impossível a gente prever como se comportarão taxa Selic, IPCA e TR. Então, a ideia aqui nessa simulação é fazer um exercício para ilustrar como os custos podem mudar de acordo com alterações nesses indicadores. Aqui na tela agora você está vendo o primeiro cenário, aquele em que a gente tem as taxas atuais. Selic, aqui embaixo você pode ver, a 2,75% ao ano e o IPCA acumulado nos últimos 12 meses de 5,20% ao ano. O imóvel é no valor de R$500 mil, o prazo de 360 meses, com simulações em todos esses 5 bancos aqui: Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, Itaú e Santander. O financiamento foi de 300 mil, ou seja, a gente deu aí 200 mil de entrada. Repare então aqui nessa primeira parte dessa tabela, em que a gente tem o financiamento TR mais taxa fixa, que é aquele tradicional que todo mundo já conhece, né? A gente tem aqui algumas taxas de partida. Então, por exemplo, na Caixa, a gente tem a taxa mais baixa, de 6,25% ao ano. Mas nas outras a gente tem, por exemplo, no Itaú, 6,9% ao ano, no Santander, 6,99% ao ano, até a máxima aqui no Banco do Brasil, de 7,95% ao ano. Com isso aqui a gente tem os valores de primeira parcela, de última parcela. Você pode ver que, obviamente, como a gente está usando a tabela SAC, o valor da parcela vai caindo, né? Porque no início do financiamento incide mais juros e no final esses juros vão caindo. Então aqui a gente tem um cenário em que na última parcela praticamente todo o valor pago
é amortização, ou seja, é valor efetivamente do imóvel que você está pagando, e uma pequeníssima parcela, somente aí alguns centavos até alguns reais, são de juros. Uma outra coisa legal de perceber também é que o valor total aqui a ser pago é aí de mais que o dobro daquele valor que foi financiado. Então a gente financiou 300 mil reais e a gente no final acabou pagando aí no melhor cenário nessa modalidade 614 mil, quase 615 mil reais. Com isso, o custo efetivo total, que é uma taxa que reflete efetivamente todos os custos e despesas e juros que você vai ter durante todo o seu contrato, acaba ficando um pouco mais caro, né? Ele é, no melhor cenário aqui, nessa modalidade, de 7,01% ao ano no financiamento da Caixa. Então você pode ver que ele é mais caro efetivamente que a taxa de juros que você realmente contratou. Seguindo agora para a modalidade IPCA, que é aqui a segunda parte da tabela, a gente tem um juro de partida aí na Caixa de 9,15% ao ano, sendo 3,95% ao ano de taxa fixa, mais o IPCA, que é de 5,20%. Repare que a gente só conseguiu fazer essa simulação na Caixa, porque os outros bancos ainda não oferecem essa modalidade ou ela não estava disponível na simulação do site Melhor Taxa. Repare que o custo efetivo total nesse caso é de mais de 10% ao ano e com isso a gente passa a pagar mais de 3 vezes o valor total financiado. Então a gente financiou 300 mil e a gente está pagando aqui mais de 1 milhão de reais. E por fim, a última modalidade simulada é com a taxa da poupança, ou seja, uma taxa fixa mais a taxa de poupança. Repare aqui que o Bradesco até oferece essa modalidade, mas ela não está disponível ou as taxas não são conhecidas por esse simulador, o Melhor Taxa. O que a gente efetivamente conseguiu fazer foi na Caixa e no Itaú. Ambos partem aí de uma taxa fixa de 3,99%, mais a taxa de poupança, então repara que a taxa inicial é igual nos dois, né? Nesse caso 5,92% ao ano, mas a CET, né, o custo efetivo total, acaba sendo ligeiramente diferente, provavelmente aqui porque o Itaú tem alguma taxinha a menos ou o seguro é mais barato, né? Alguma dessas taxas e despesas que a gente tem ao longo do contrato, no Itaú acaba sendo um pouquinho mais barato do que na Caixa. Então, nesse cenário aqui atual, né, em que a gente tem um imóvel de 500 mil financiando 300 mil durante 30 anos, com taxa Selic de 2,75% ao ano e IPCA de 5,20%, a gente tem que o melhor cenário de todos aqui seria justamente financiar pelo Itaú nessa modalidade corrigida pela poupança. Agora, indo para o próximo cenário, em que a gente tem exatamente o mesmo imóvel, com financiamento durante o mesmo tempo e no mesmo valor, mas com a diferença em que a gente tem um cenário de projeção para o fim de 2021. Ou seja, a gente tem aí, de acordo com o Boletim Focus, um IPCA esperado de 4,6% ao ano e uma Selic esperada de 4,5% ao ano. Eu não vou entrar de novo nos detalhes, mas a gente tem exatamente a mesma tabela, né, com as 3 simulações, TR mais taxa fixa, IPCA e poupança mais taxa fixa, e a gente vê que nessa primeira parte aqui, nada mudou, né? Afinal, a gente não considerou uma TR diferente do que a gente tem hoje, que é de 0. Então, basicamente, no cenário atual ou no cenário para o final de 2021, a gente tem exatamente a mesma taxa de juros. Mas quando a gente vem aqui para a modalidade IPCA, você repara que o CET acabou caindo um pouco. Isso porque a inflação esperada para o fim do ano é menor do que a inflação que a gente tem atualmente. E por fim, a gente vê aqui nessa última parte da tabela que a modalidade poupança também mudou um pouco o seu custo total. Como esse cenário projetado para o fim de 2021 prevê uma taxa Selic maior do que a atual, ou seja, 4,5% versus 2,75% que a gente tem hoje, você pode ver que a CET, o custo efetivo total, acabou ficando maior aqui nesse cenário do que a gente tinha no cenário anterior. Então, analisando essas duas simulações, você reparou algumas coisas. Primeiro que, no cenário atual, a melhor taxa encontrada foi no Banco Itaú, na modalidade corrigida pela poupança. O juro ficou aí na faixa de 5,92% ao ano. Enquanto isso, o custo efetivo total ficou na faixa de 6,64% ao ano. Ou seja, mesmo com essa alta de quase 50% que a gente teve na Selic, indo de 2% ao ano para 2,75% ao ano, essa modalidade ainda é a mais vantajosa no atual momento. Porém, quando a gente faz essa projeção de um cenário futuro para o final de 2021, com a taxa Selic atingindo o patamar de 4,5% ao ano, a modalidade mais vantajosa passa a ser
a tradicional, aquela em que a gente tem uma taxa fixa com correção pela TR. Na Caixa, o juro ficou em 6,25% ao ano e o custo efetivo total em 7,01% ao ano. Aqui vale a pena destacar que essa é a taxa de partida na Caixa para clientes que já têm um bom relacionamento com o banco. E ela com certeza será mais cara para clientes novos, por exemplo. Um outro ponto importante é que na simulação a gente não projetou um aumento para a TR, que é a taxa referencial. E ela atualmente está em 0. Pessoalmente, eu acho que é muito provável que a TR suba num futuro não tão distante, principalmente caso a inflação e a Selic subam muito. Caso isso aconteça, você já sabe, essa modalidade de financiamento também ficará mais cara. Eu acredito que essas duas simulações tenham te ajudado a entender que não existe somente uma modalidade de financiamento que é a melhor em todos os casos. Todas elas possuem prós e contras, e são melhores em determinados momentos e para determinados perfis de clientes. Por exemplo, ficou claro que nesse momento atual, a modalidade corrigida pela poupança ainda tem a melhor taxa. Mas com a possível alta da Selic que a gente vai ter até o final do ano, esse cenário muda e a modalidade mais tradicional passa a ser a melhor. Um outro ponto é que nessas simulações a gente não trouxe aquela modalidade que tem a taxa pré-fixada, ou seja, uma taxa fixa ao longo de todo o contrato. Mas saiba que dependendo do banco que você escolher e do relacionamento que você tiver com ele, essa taxa pode variar aí entre 8 a 10% ao ano, mais ou menos. Repare que nesse momento essa taxa a princípio não é nada vantajosa. A gente tem taxas mais baixas no mercado. Porém, dependendo do que acontecer com a Selic, com o IPCA, e com a TR, quem tem financiamento com taxa prefixada vai dar graças a Deus. Imagine um cenário em que a Selic volte para 14% ao ano, que o IPCA volte para mais de 10% ao ano. Algumas modalidades de financiamento podem ficar bem caras. E aqui a mensagem que fica é, independente de qual modalidade de financiamento você vai escolher, não se encante somente pela taxa que foi oferecida para você. Fique sempre atento ao custo efetivo total. CET. É ele quem vai te dizer exatamente quanto vai sair do seu bolso, uma vez que, além dos juros, ele considera também outros custos e despesas do financiamento, como tarifas operacionais, seguros obrigatórios, entre outros. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessas simulações e qual linha de financiamento imobiliário atualmente você está preferindo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho das notificações e compartilhar. Um abraço e até o próximo vídeo.